Encontramos-nos naquele que é um dos espaços mais históricos, monumentais, mas também simbólicos e religiosos da cidade do Porto. Estamos no transepto da Catedral da cidade. E é aqui que nós podemos contemplar aquela que é a padroeira da cidade do Porto. Com efeito, desde 1981, que as autoridades eclesiásticas do Porto indicaram que a padroeira da cidade era Nossa Senhora da Vandoma. É uma imagem antiquíssima e que, desde 1984, se encontra aqui, neste lugar de destaque na Catedral. Uma imagem que, segundo a lenda, teria chegado ao Porto no ano 988. Estamos, obviamente, no mundo das lendas. A imagem não é tão antiga quanto esses períodos anteriores à nacionalidade. Mas, segundo uma antiga narrativa lendária da cidade, foi nesse ano que os cristãos, uma vez mais, reconquistam para o domínio cristão o Porto. Graças a uma armada de gascões que vem em auxílio do conde portucalense. E entre eles está um bispo, Dom Nónego, da povoação de Vendôme, e traz com ele uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem a quem será atribuído o sucesso nesta reconquista cristã do Porto. Depois disso, os cavaleiros gascões irão regressar às suas origens, mas Dom Nónego fica como bispo da cidade e coloca sobre a porta principal da muralha essa imagem, a imagem de Vendôme, que depois será portuguesada para Vendôme e que se manteve até 1855, quando essa porta foi demolida sobre a porta principal do Porto. Mas se Nossa Senhora da Vendôme é a padroeira da cidade só desde 1981, então, claro, anteriormente houve outros padroeiros. Encontramos-nos agora na Capela de São Vicente, uma das capelas que se voltam para o claustro da Catedral. E aqui podemos também observar uma imagem desse santo, que foi, afinal, o primeiro, pelo menos temos documentos, padroeiro da cidade do Porto. E tudo tem a ver com a chegada das suas relíquias aqui à cidade em fevereiro de 1176, pelo menos com base na lenda. E tem tudo a ver com o facto de, 3 anos antes, em 1173, Afonso Henriques ter conseguido resgatar as relíquias desse santo que se encontravam bem debaixo do domínio mouro, uma vez que essas relíquias se encontravam há muito escondidas num cabo algarvio, aquele que nós hoje conhecemos exatamente como o Cabo de São Vicente. Importa dizer que São Vicente, um cristão martirizado no ano 304, é o mais antigo santo de origem peninsular. E daí percebemos a importância de que se revestiam, do ponto de vista simbólico e religioso, estas relíquias e quão importantes foram para Afonso Henriques trazê-las para a cidade, a grande cidade da península que ele havia conquistado alguns anos antes, Lisboa. Só que Afonso Henriques entende que, enquanto não estivesse pronta a catedral cristã da grande cidade, ele deveria enviar as relíquias para aquela que era a grande cidade religiosa da península, Braga. E por isso as relíquias vieram de barco até ao Porto e daqui deveriam ter prosseguido até Braga. Mas a verdade é que acabaram por ficar aqui na cidade e São Vicente tornou-se no primeiro padroeiro do Porto. Mais tarde, as relíquias, segundo a tradição, regressaram a Lisboa, mas aqui ficaram. Até hoje, como podemos observar num pequeno relicário, ficou um pequeno osso de São Vicente, que se manterá como o padroeiro do Porto até por volta de 1500, quando emerge um outro importante santo na história da cidade, São Pantaleão.
E regressamos ao transepto da Catedral. Estamos aqui junto do famoso altar de prata. Mas é também aqui que nós podemos observar o altar consagrado àquele então que, a partir dos inícios do século XVI, se torna no padroeiro da cidade, São Pantaleão. Estamos a falar daquele que é um dos mais antigos santos objetos de culto por parte da Igreja Católica. Há referência já à sua devoção no século V. Bom, mas quem foi Pantaleão? Porque toda esta sua fama? Pantaleão é um homem que, segundo a sua hagiografia, a biografia do santo, vive nos finais, na segunda metade do século III e será martirizado por volta do ano 305. Ele vive na Ásia Menor, é filho de um enriquecido pagão e de uma cristã, mas fica órfão da mãe muito, muito cedo. Entretanto, também desde muito novo que ele tem uma enorme capacidade para as questões da medicina. Acabará mesmo por se tornar médico, afamado. Aliás, segundo a tradição, quando o imperador Maximiano se deslocava àquela região da Ásia Menor, era exatamente a este médico, Pantaleão, que ele se socorria. Só que, entretanto, Pantaleão acaba por contactar de novo com a religião da sua mãe. Ele redescobre o velho líder dos cristãos e acaba por se converter ao cristianismo. E a partir daí, a sua fama como médico vai crescer ainda mais, porque lhe passam a ser atribuídas curas milagrosas, que ele vai sempre indicar só serem possíveis por intervenção divina. E isto acaba por chegar aos ouvidos do imperador, que obriga Pantaleão a negar o cristianismo. Mas Pantaleão recusa tal coisa e antes pelo contrário, desafia o imperador para que indique os melhores médicos do império para ver se conseguem as curas que ele obtém graças à intervenção divina. Há mesmo como que um campeonato em que, de facto, Pantaleão consegue salvar uma série de pacientes que os outros médicos não obtêm a cura. Aliás, levando a que estes se convertam também ao cristianismo. Tal é a gota d'água que faz com que Possesso Maximiano mande matar o médico. Só que Pantaleão vai sobrevivendo a todos os suplícios a que é submetido, à roda, ao cavalete, e acabará então por morrer finalmente, quando o imperador ameaça os carrascos de os matar se ele não conseguissem matar Pantaleão. E assim, amarrado a uma oliveira, Pantaleão acabará por se deixar morrer. De algum modo, a iconografia que nós vemos cá no Porto, aqui na Catedral, de Pantaleão, nesta cruz em X, é uma evocação dessa oliveira. Pantaleão, que se torna, por isso, num símbolo dos cristãos. O seu corpo será guardado, objeto de devoção por parte dos cristãos, muito mais quando, a partir do momento que o Império se converte ao cristianismo. Aliás, no século VI, o imperador Justiniano levará as relíquias de Pantaleão para Constantinopla, dando origem a um templo onde as relíquias do santo têm um grande destaque. Pantaleão torna-se, por isso, num dos grandes símbolos do cristianismo, particularmente no Oriente Mediterrâneo. Aliás, ainda hoje, há algumas cidades gregas e russas que disputam com o Porto, afinal, quem é que guardou as relíquias do santo? Mas há outras localidades, por exemplo, Colónia, na Alemanha, e no lado de Itália, voltado para a costa do Adriático, há também uma série de importantes cidades que reclamam serem eles que terem as relíquias de Pantaleão, caso, por exemplo, de Luca ou de Veneza. Mas, afinal, como é que as relíquias de Pantaleão chegaram à cidade do Porto? Onde é que elas se encontravam? Na longínqua Constantinopla? Não. Mesmo aqui, muito perto, do lado de fora da muralha, nessa povoação que se vinha afirmando do lado de fora da cidade. Miragaia.
Estamos agora no interior da igreja de São Pedro de Miragaia, sua belíssima Capela Mor. No seu aspecto atual, o templo está fortemente marcado pelas intervenções barrocas do século XVIII, mas foi desta igreja que no final do século XV, inícios do século XVI, saíram com efeito para o Porto, para a Catedral, as relíquias de São Pantaleão. Saíram para o Porto, sim, porque nessa época Miragaia era um povoado do lado de fora das muralhas da cidade. Mas porquê é que as relíquias de Pantaleão se encontravam aqui? Porque, como há pouco vos dizia, narrando a geografia, a biografia do santo, se afinal elas se encontravam em Constantinopla. Bom, temos que recuar a essa data marcante de 1453, quando Constantinopla cai, tomada pelos turcos. Ora, as igrejas católicas vão ser tomadas e destruídas pelos turcos, incluindo essa igreja onde há muito tempo era objeto de grande devoção, as relíquias de São Pantaleão. O que a lenda nos diz é que um grupo de arménios que zelavam por esse templo conseguiram, apesar de tudo, fugir a tempo de Constantinopla, trazendo com eles as relíquias de Pantaleão. E depois de uma viagem atribulada, perseguido pelos turcos, apanhados por grandes tempestades no Mediterrâneo, com o perigo de serem contaminados por pestes em alguns portos dos quais se tentaram abeirar, a tudo isso eles conseguem sobreviver graças à proteção de São Pantaleão. E se Constantinopla tinha sido tomada em maio de 1453, vários meses depois, em novembro desse mesmo ano, diz-nos a lenda, o barco com os arménios acabou por aportar aqui, às portas do Porto, na praia de Miragaia. E estes arménios entendem que este era o sítio onde deveriam finalmente colocar as relíquias do seu santo. Aqui vão-se fixar e por isso, ainda hoje, segundo a lenda, é essa a explicação da rua que confina aqui com a igreja, a Rua da Arménia, resultante da fixação dos arménios. E a partir desse momento, as relíquias são colocadas nesta igreja e passarão a ser objetos de uma enorme devoção. Este santo protetor das pestes, das doenças, vai atraindo aqui imensa gente, vindo por vezes de paragens distantes, incluindo o rei Dom João II, que em 1483 vem aqui a beirar-se das relíquias de Pantaleão e manda que se faça uma urna em prata para as guardar. Iniciava-se assim esta fortíssima devoção e ligação de Pantaleão à cidade do Porto. Mas, para lá da lenda, o que é que sabemos do ponto de vista histórico, concreto, sobre esta ligação de Miragaia a São Pantaleão? O documento mais antigo que se refere à presença das relíquias aqui no lugar data de 1478 e não tem qualquer referência aos arménios que supostamente trouxeram as relíquias. Trata-se claramente de uma narrativa, de uma construção posterior, muitas décadas depois. Mas importa também dizer que não admira a chegada de relíquias tão importantes como estas aqui a Miragaia. É verdade que é um bairro do lado de fora das muralhas, mas é um lugar de enorme dinamismo há já muito tempo e que se vai acentuando nessa época dos fins da Idade Média e início do Renascimento. É uma terra de construtores navais. Na praia de Miragaia construíam-se muitas naus e embarcações, de calafates, de pescadores, mas também de marinheiros, mariantes, comerciantes que tinham contactos com todo esse mundo por onde os portugueses iam estabelecendo negócios marítimos. E por isso não admira que gente com importante poder económico, influente na cidade e que era de Miragaia, tivessem aqui um papel importante no transporte e no trazer de algumas peças de prestígio para a localidade.
de algum modo, aqui o núcleo museológico da Igreja de Miragaia, nos recorda isso mesmo. Desses, por exemplo, contactos com o Norte, terá vindo aquela que é uma das obras-primas da arte renascentista da cidade do Porto. Trata-se deste belíssimo tríptico, onde temos aqui, nesta face, uma representação da Anunciação, mas depois, abrindo o tríptico, temos uma representação do Pentecostes, de São João Batista e de São Pedro. É uma obra que alguns estudiosos atribuem ao pintor flamengo Van Horley, do século XVI. Uma peça belíssima. Mas estas ligações ao norte da Europa, de Miragaia, dos seus variantes, não se ficaria por aqui. Também, e seguramente, nomeadamente nesta fase, num reforço das ligações ao Mediterrâneo, nomeadamente algumas cidades importantes, como Veneza, onde, como há pouco vos dizia, sabemos que existia uma grande devoção a Pantaleão. Em Veneza, sim, e não tanto na Arménia, como um estudo há alguns anos desenvolvido por João Soalheiro demonstrou. O culto a Pantaleão é praticamente inexistente entre os arménios. Mas nas costas do Adriático, em Itália, aí sim. E poderá ter sido exatamente dessa influência dos contactos de gente de Miragaia com essa região que chega também as relíquias de Pantaleão a Miragaia. Mas como é que daqui elas saíram para o Porto? A visibilidade, a importância, o protagonismo destas relíquias de Pantaleão em Miragaia, este santo taumatúrgico, no contacto com as relíquias as pessoas podiam se ver curadas da peste. Bom, tudo isso vai despertando muito entusiasmo e devoção na cidade do Porto. Sabemos que nos finais do século XV existem, parecem ser, representações teatrais na cidade, narrando a vida de Pantaleão. E esta ligação vai-se adensando e culminar no ano de 1499, quando, através de uma procissão, as relíquias de Pantaleão saem aqui da Igreja de Miragaia e vão para a Catedral do Porto. A tradição, aqui em Miragaia, diz que essa procissão deveria ter regressado de novo a Miragaia e que as gentes do Porto roubaram as relíquias de Pantaleão, devolvendo apenas um pequeno osso do braço de Pantaleão, que até os dias de hoje se encontra aqui em destaque neste braço em prata, um braço relicário. A celebridade e a forte ligação de São Pantaleão à cidade do Porto reforça-se, obviamente, a partir dessa procissão de 1499 e da chegada das relíquias aqui à Catedral. Mas a partir exatamente de que momento é que ele destrona São Vicente e se torna no padroeiro do Porto? Não sabemos, mas é um processo muito, muito rápido, dada a fama e a importância destas relíquias. É muito provável que a vinda em 1502 do rei Dom Manuel I ao Porto e o seu abeirar das relíquias aqui na Catedral e o mandar executar finalmente essa urna em prata que já Dom João tinha desejado e que agora se concretiza graças à influência e às ordens do monarca, é possível que a partir de 1502, de facto, esta data seja crucial para vermos agora emergir Pantaleão como o padroeiro da cidade do Porto. É um santo com imensa força, muito prestígio. E o Porto tinha agora as relíquias totais, o corpo inteiro de um santo. Não apenas, como no caso de São Vicente, um pequeno fragmento. Por outro lado, não nos podemos esquecer que é um santo protetor
das pestes, numa época em que elas são tão habituais. E de resto, não só é protetor das pestes, como antigo médico, ele é também o santo protetor daqueles que se envolvem nas curas, no tratamento das doenças, até hoje. Pantaleão é o padroeiro dos médicos e não deixa de ser sintomático que aquela que é uma das mais belas peças que existem na cidade, dedicadas a Pantaleão, uma cabeça relicário que se encontra no Museu Nacional Soares dos Reis, nos nossos dias, fosse originalmente mandada oferecer por aquele que era o capelão do Hospital de Rocamadour, na cidade do Porto. E Pantaleão vai ter durante os séculos seguintes um grande sucesso na afirmação da cidade e do seu culto. Muitas crianças que nascem no Porto vão então chamar-se Pantaleão. Mas, passado alguns séculos, e nomeadamente com o esmorecer dos surtos epidémicos das pestes, Pantaleão vai entrando um pouco no esquecimento. Quando chegamos ao século XIX, já são muito poucos aqueles que têm um grande fervor a Pantaleão. E, de alguma forma, tudo isto vai culminar com o desaparecimento, o roubo da arca em prata aqui na Catedral em 1841. A partir desse momento, então, vai entrar mesmo em declínio. Ia-se organizando, apesar de tudo, uma procissão anual, mas até essa irá desaparecer com a implantação da República em 1910. Pantaleão cai no esquecimento. E por isso, as autoridades eclesiásticas, em 1981, acabaram por fazer destronar Pantaleão como o padroeiro da cidade e colocar no seu lugar aquela que desde a Idade Média, pelo menos desde o século XIV, aparecia nas armas, no brasão da cidade, aquela que era a que protegia o Porto nas suas portas, fazendo com que a cidade fosse conhecida como a Cidade da Virgem, Nossa Senhora da Vandoma. Remetido nos nossos dias a um quase injusto esquecimento, Pantaleão foi, no entanto, naqueles finais da Idade Média e início do Renascimento, crucial para a afirmação da cidade do Porto. Afinal, ela transformava-se agora, como bem sublinha Nuno Rezende nos seus estudos, numa cidade-santuário. De algum modo, se quiserem, comparando a Compostela, que tem as relíquias de Santiago, ou Lisboa, que tem as relíquias de São Vicente. Agora, o Porto tem um padroeiro a quem as pessoas podem apegar, não só porque tinha sido um médico e por isso protetor das doenças e da peste, mas o padroeiro tem aqui as suas relíquias. A cidade guarda as relíquias desse santo. Relíquias a quem as pessoas se apegavam, tocavam, porque eram relíquias que tinham propriedades mágicas, curativas, taumatúrgicas. E isto é muito importante na mentalidade da época. E por isso o Porto, essa cidade de grande dinâmica crescente mercantil, podia-se agora também afirmar, não só a nível nacional, porque estava mais que afirmada, mas também agora a nível peninsular e internacional, como uma importante cidade. Isso era crucial para os burgueses, para os mercadores do Porto, que terão estado, sem dúvida, na gênese da chegada e crescente devoção a São Pantaleão no Porto. Aliás, é fascinante este mundo da importância que as relíquias tiveram no passado. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.